Para quem não conhece a doutora Ana é médica do esporte do nosso grupo, tá? Responsável pela parte de medicina esportiva. Então, todos os atletas que têm problemas metabólicos, problemas endocrinológicos, ela também é especialista em endocrinologia, e pacientes que vão fazer atestado para aptidão física, ela que é a responsável do nosso grupo. E eu pedi para ela vir hoje aqui mostrar para a gente como é que a gente sabe quais são os parâmetros para aptidão física, que é uma coisa bem diferente do que eu faço, que sou ortopedista. Então, normalmente o ortopedista vê o trauma de uma lesão esportiva e ela vê um paciente para ver se ele está apto ou não a praticar atividade física pelas condições clínicas. Tá? Então é bem interessante e todo mundo que lida com esporte vai ter que conviver com isso. Então, boa noite a todos. Queria agradecer o convite mais uma vez, né? A gente já participou aqui no momento da Liga, então estamos aqui novamente. Então, o que foi solicitado que a gente fizesse uma conversa sobre a avaliação clínica pré-participação, que é o que a gente chama, né? Avaliação pré-participação para o exercício e para a atividade esportiva. Então, a gente até põe no prontuário APP, né? Avaliação pré-participação. Então, assim, o que é importante, assim, introduzindo antes da gente falar sobre os exames, o que a gente avalia, né, a prática em si da avaliação pré-participação. Então, o que é importante? Primeiro, as faixas etárias. Então, a gente recebe no consultório de medicina do esporte todas as faixas etárias para participar ou de exercício, né, de atividade física supervisionada ou de atividade física desportiva. Então, a gente recebe bastante criança e adolescente, porque hoje o pediatra já é uma realidade. O pediatra não faz avaliação pré-participação. Antigamente ele fazia, ele até dava o atestado, né, o pediatra acompanhava aquela criança. Então, hoje em dia, então, assim, eu tenho pacientes, né, tenho crianças que são atletas, que têm seu pediatra e que vêm no meu consultório para acompanhar a parte de medicina do esporte e a parte de avaliação pré-participação. Então, adultos jovens e a realidade dos adultos acima de 35 anos que estão fazendo atividade física e grande parte deles sendo atleta amador. Né? Então, é uma realidade no consultório. Então, primeiro, diferenciar as faixas etárias. Depois, o tipo de avaliação. Então, eu vou ter pacientes, né, que vão fazer exercício físico regular e aqueles que vão fazer esporte competitivo. Então, quando eu dividi assim, então, o indivíduo que é aparentemente saudável, que quer fazer uma atividade física regular e vem para ser avaliado. E o indivíduo que, teoricamente, não é saudável, ele tem alguma comorbidade, ele é hipertenso, é diabético, e também o cardiologista ou endocrinologista, quem acompanha ele, acaba encaminhando para fazer uma avaliação pré-participação. Então, ele usa o exercício como tratamento coadjuvante de sua comorbidade. E a outra realidade é o esporte competitivo. Então, eu tenho os competidores de nível intermediário, né? Então, é aquele indivíduo aparentemente saudável e que faz atividade desportiva, mas ele é um atleta amador. E tem um atleta de alto rendimento também que vem para avaliação. Então, ainda não é uma realidade que todos os clubes têm um acompanhamento. Então, às vezes, tem atleta de alto rendimento que ele não tem um acompanhamento individual. Ele acaba vindo para o consultório. E daí aqui a definição do esporte competitivo, né? A diferença entre exercício, né? Então tem assim, atividade física supervisionada na academia, né? Em clubes, em parques e o esporte, né? Então a diferenciação eu tenho que diferenciar o meu paciente, ele vai fazer atividade física, né? Para aptidão física, para saúde, ou ele realmente vai competir. Então, aqui eu tenho a definição do esporte competitivo, né, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Então, assim, participação em um esporte organizado, que seja individual ou coletivo, que tenha como componente central a competição regular contra oponentes, que tenha uma premiação para o bom desempenho e que necessite de treinamento sistemático. Então, assim, aí a gente já tem a realidade hoje, né, que a maior porcentagem dos meus pacientes no consultório são corredores amadores, são indivíduos que têm uma profissão, é advogado, engenheiro que corre. E, teoricamente, ele é um atleta, né? Então, ele está submetido ao esporte competitivo. E quais são os componentes dessa avaliação pré-participação? Então, primeiramente, os aspectos músculo-esquelético. Então, nessa parte, assim como o Edmar
colocou, nessa parte, quando a gente faz uma avaliação de atleta de alto rendimento, muitas vezes a gente faz as duas avaliações. Eu avalio e o ortopedista avalia. Porque daí ele faz a avaliação ortopédica dando ênfase na prevenção de lesões, né? Então, o tipo da pisada, o tipo do joelho, o tipo do pé. Então, para poder estar determinando algum fator de risco para a lesão. Os aspectos funcionais, que daí é do médico do esporte, da parte clínica, então eu vou estar avaliando a capacidade funcional, né, do atleta, a composição corporal, e daí outra avaliação em que eu posso fazer no meu consultório ou fazer com uma equipe multidisciplinar, está trabalhando com um fisioterapeuta ou com um profissional de educação física que possa fazer a avaliação das valências físicas, de força, flexibilidade, ficando numa avaliação mais completa, né? E os aspectos clínicos mesmo, avaliar o atleta clinicamente, a parte cardiológica, a parte de nutrição desse indivíduo, que é importante, que vai prevenir lesões, que vai determinar a performance desse atleta. E assim os exames complementares. E daí, assim, o que é importante da avaliação pré-participação? Que tanto a gente fala sobre hoje, que é uma realidade, é a morte súbita no esporte. É prever, né, a previsibilidade dessa morte súbita. Então, na maioria dos casos, de tudo que aconteceu, de casos de morte súbita que a gente presenciou, a morte súbita ela ocorre por causas que são detectáveis através do exame clínico e de exames complementares. Quer dizer, poderia ser uma coisa simples, uma consulta, solicitação de exames complementares, um teste de esforço, e eu poderia detectar a causa daquela morte súbita. Né? Então, muitas vezes, a morte súbita é um evento que poderia ter sido evitado, na maioria das vezes. Então, uma estratégia fundamental para essa prevenção é a realização periódica de uma consistente avaliação médica específica para indivíduos que estão envolvidos na prática sistemática de exercício ou esporte, não é só o atleta. Então, quando a gente recebe um paciente que faz academia e ele pergunta quando eu tenho que voltar, o certo é que anualmente ele seja submetido a uma avaliação de medicina do esporte. Se ele tiver alguma queixa no período do ano, ele volta. Então, até tenho determinado com eles que façam exames laboratoriais de 6 em 6 meses, que voltem, e a avaliação cardiológica, teste de esforço, ecocardiograma, que a gente repete anualmente. Então, assim, qual que é o objetivo principal na avaliação pré-participação? É evitar que uma doença que contraindica a atividade física competitiva seja realizada por um indivíduo que é portador dessa doença porque faltou uma avaliação pré-participação. E é uma realidade, né? Não é só nos praticantes de esporte amador ou praticantes de academia, né? Tem muitos atletas de alto rendimento que nunca foram submetidos a uma avaliação pré-participação. Assim, porque a atividade física dificilmente ela vai ser contraindicada em alguma patologia. Toda patologia é permitido fazer uma atividade física, mas o que entra na questão é o esporte competitivo, né? Então existem as contraindicações e que a avaliação para participação vai determinar. Então, assim, é aquilo que eu falei, de ser previsível. O quanto súbita é a morte súbita? Na verdade, a morte súbita ela não é súbita, ela poderia ter sido prevenida com uma avaliação, né, uma anamnese bem feita, um exame clínico que pudesse levar à realização de exames complementares. Então, aqui eu coloquei, né, o marco que foi da avaliação pré-participação no esporte, a morte do jogador Serginho no São Caetano em 2004. Já havia acontecido várias, né, mortes súbitas relacionadas ao exercício, mas ele foi um marco, né, porque hoje em dia se tem assim, será que está morrendo mais atletas? Não, é porque a gente sabe mais, né, a gente tem uma mídia, né, o jornalismo que divulga, a gente fica sabendo mais de morte súbita relacionada ao exercício. Então isso aí foi um marco em que começou a se divulgar, né, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, no sentido de avaliação pré-participação, exigir de praticantes de academia em competições que se leve o atestado, mas não aquele atestado que era antigamente, né? Eu tenho um médico que é amigo da família, ele vai lá e faz o atestado, era assim que acontecia. Né? A mocinha ia numa consulta com o ginecologista,
você podia me dar um atestado que eu quero ir para a academia? E ali ia fazendo. Então, hoje em dia, os médicos já não estão já fazendo esse atestado assim, gratuitamente, sem exame, sem avaliação, né? Então, a avaliação pré-participação, ela é um importante instrumento para manter, para a manutenção da saúde do atleta e segurança do atleta para praticar exercícios. Então, é mais do que uma simples formalidade que pode limitar ou impedir a prática de exercícios. Então, assim, não é só para limitar ou impedir que determinado indivíduo faça exercício, é para garantir a segurança e a saúde do atleta. Então, qual que é o objetivo principal da avaliação pré-participação? É avaliar o quanto é elegível a prática de esporte para aquele indivíduo. Quais são os objetivos, então? Os objetivos específicos. Eu vou identificar condições clínicas que possam prejudicar o desempenho. Por exemplo, eu vou avaliar um indivíduo praticante de academia ou atleta e nos exames laboratoriais eu faço o diagnóstico de uma anemia. Não é impeditivo que ele faça atividade, mas vai atrapalhar a performance. Então, eu vou tratar ou vou encaminhar para quem é de direito tratar essa anemia, para poder ele ter um desempenho melhor. Eu faço o diagnóstico de um hipotiroidismo. Isso vai atrapalhar o desempenho do atleta ou do indivíduo praticante da atividade física. Eu posso identificar condições clínicas que possam predispor a lesões, né? Um determinado tipo de pé, de pisada, pode predispor a lesões na corrida ou em qualquer atividade esportiva. Identificar condições clínicas que possam restringir a participação em esportes. Então, eu posso fazer o diagnóstico de uma cardiomiopatia hipertrófica, que é impeditiva de atividade física competitiva, quer dizer, ele pode fazer atividade física desde que supervisionada, quer dizer, isso vai poder, eu vou impedir que faça atividade competitiva para evitar a morte súbita. Eu vou fazer, então, a triagem para a morte súbita cardíaca. Eu vou avaliar e aconselhar sobre comportamentos prejudiciais à saúde. Então, geralmente, na avaliação, a gente faz anamnese de tabagismo, uso de bebida alcoólica, uso de drogas, uso de esteroides anabolizantes. Então, você vai estar também aconselhando esse atleta. E eu vou fazer a avaliação clínica e funcional do atleta. Então, vou ver se ele está bem de saúde, o status de saúde e o status funcional. Então, às vezes a gente pega muito atleta que treina pesado e que está com a capacidade funcional baixa. Ou seja, esse treinamento, alguma coisa está errada. Então, é uma avaliação multidisciplinar mesmo, né? E daí, resumindo essa avaliação médica pré-participação, qual que é a síntese dela? Uma anamnese, como qualquer consulta clínica, né? em que eu vou tirar a história pessoal e familiar do atleta, exame físico, exames laboratoriais, um eletrocardiograma de repouso, um teste ergométrico ou um teste de esforço cardiopulmonar, que é a ergospirometria, um ecocardiograma, raio-x de tórax e alguns exames específicos, como o Holter, se for necessário, uma ressonância do coração e outros exames específicos que eu coloco aqui é relacionado a exames da medicina do esporte, como uma avaliação isocinética, avaliação da composição corporal. Então, vários estudos e várias discussões, os congressos geralmente discutem que exame que pede, porque daí você discute o custo-benefício dessa avaliação para a participação. Então, até 2006, então, era a discussão. Anamnese, exame clínico e eletrocardiograma é obrigatório para qualquer faixa etária. Então, chegou um paciente para fazer uma avaliação para participação, é lógico, vou tirar a história, vou examinar e o eletrocardiograma, isso tudo é obrigatório. O teste de esforço e o ecocardiograma em caso de anormalidades do exame físico ou alguma coisa que você acha que na história tenha que investigar, ou o eletrocardiograma com alguma anormalidade. Então, essa é a ênfase. Lógico que isso tudo foi discutido bastante, né? Então, obrigatório, anamnese, exame clínico e eletrocardiograma de repouso. E daí já começaram a surgir outras evidências. O que é altamente obrigatório é examinar, tirar a anamnese, fazer um eletrocardiograma, mas o teste de esforço e o ecodopplercardiograma é altamente recomendável. Então, assim, aí porque se fala do custo de uma avaliação para a participação.
Já em outros estudos, daí a Sociedade Brasileira mesmo, no Consenso de Petrópolis, ela fez o posicionamento oficial, né, sobre esporte competitivo para indivíduos acima de 35 anos. Então, é atualmente recomendável fazer o teste de esforço e o eco-Doppler, e ele é obrigatório, o teste de esforço e o eco-Doppler, se acontecer alterações no eletrocardiograma de repouso, se houver sinais ou alterações no exame clínico que seja sugestivo de doença cardiovascular. Em indivíduos acima de 35 anos para esporte competitivo, tem que fazer teste de esforço e ecocardio. Né? Porque a maior causa de morte súbita em indivíduos acima de 35 anos é a doença arterial coronariana, que eu posso detectar com um simples teste de esforço. Né? Então, o teste de esforço deu positivo para isquemia, eu sei que aquele indivíduo não está liberado para esporte competitivo. Vai ter que se tratar primeiro para depois se submeter a esporte competitivo. Mas a gente sabe que para a doença arterial coronariana, a reabilitação, né, é bem aceita. Sobre a anamnese. Então, o que eu vou perguntar? É uma anamnese de uma consulta clínica, só que quando um atleta vem para fazer uma avaliação pré-participação, geralmente eu não tenho que descobrir um diagnóstico, geralmente ele não vem com nenhuma queixa. Então, eu vou perguntar se esse indivíduo tem alguma doença atualmente, eu vou perguntar sobre a história mórbida pregressa, né, da propedêutica comum mesmo, e a história mórbida familiar, que é importante. Então, história de diabetes, de hipertensão, de cardiopatia, história de morte súbita na família relacionada ou não ao exercício. Então, são questões que eu posso levantar e é fator de risco, né? Então, tem pai e mãe hipertenso, pai e mãe com cardiopatia, então já o eletrocardiograma já não é o suficiente para mim, eu vou precisar de um teste de esforço. E sintomas relacionados ao exercício. Eu vou perguntar se tem dispneia intensa, né, que seja desproporcional à intensidade do exercício que ele esteja realizando, se já teve caso de tontura, lipotímia durante o exercício, se já teve desconforto torácico, se já teve dor precordial, se já chegou a ter síncope durante o exercício, palpitações e fraqueza, né, astenia. Então, assim, são perguntas que são cabíveis para você questionar um praticante de atividade física. Exame físico. Então, certamente eu vou avaliar os dados vitais, eu vou medir peso e altura e vou fazer o índice de massa corporal e a ausculta pulmonar e a ausculta cardíaca, que a cardíaca é a mais importante nesse sentido. Abdômen, vou fazer o exame de abdômen, de membros e aqui a avaliação ortopédica. Então, geralmente, como a consulta clínica é bastante comprida, então, geralmente, quando eu preciso de uma avaliação ortopédica, a gente pede para o ortopedista ajudar a gente, aí ele entra em ação. Sobre os exames laboratoriais, então. Então, o que a gente solicita de exames? Um hemograma, né? Então, o hemograma é importante. Eu vou estar analisando a parte de série vermelha para ver se tem algum problema de anemia, a série branca, a parte de plaquetas também. A glicemia, né? Para eu saber se esse indivíduo tem algum pré-diabetes ou alguma intolerância, né? A glicose. Função renal, vou avaliar a creatinina e ureia. Vou avaliar perfil lipídico, a gente pega muito atleta com dislipidemia, né? Então colesterol total, HDL, triglicerídeo. Vou avaliar o perfil hepático também, TGO e TGP, ácido úrico, os metabólitos, sódio, potássio e o perfil tiroidiano também, TSH e T4 livre. Ferritina, porque geralmente assim, a atleta de alto rendimento, ele tem um volume circulante maior que o volume circulante de quem é sedentário, de quem não faz atividade física. Então, eu pedindo somente o hemograma, eu posso me deparar com uma anemia por hemodiluição, que é igual à anemia da gestante, né? E por isso que eu completo com a ferritina. A ferritina que me dá o ferro de depósito vai me dizer se esse atleta está realmente com anemia ou não. Ele pode estar com uma HB baixa, mas porque o volume circulante está aumentado. A ferritina estando normal, ele está com o ferro de depósito normal, não é anemia, né? A CPK eu peço, porque assim, a CPK hoje ela é considerada um marcador de treinamento, né? Então, em alguns times de futebol já existe a realidade do atleta treinar de manhã, à tarde ele já passa no final do treino no departamento médico e mede CPK e ureia. Então, a CPK e ureia me dá se esse treino foi muito pesado, se a intensidade dele foi muito pesada para o atleta. Se a CPK
vem muito alto, ele já avisa o treinador que à tarde o treino dele tem que ser mais tranquilo, mais leve. Então, assim, por que eu meço? Porque eu tenho que ter um basal do atleta. A maioria das pessoas que treinam, quando você faz a CPK, ela treinou de dia, à noite, e de dia ela faz o exame de manhã, geralmente a CPK é mais alta que das pessoas normais. Treino simples, fez esteira, fez musculação, a CPK vem um pouquinho aumentada. Mas se o atleta tem uma CPK lá, acima de 200, até 200 está normal, ele vem com uma CPK de 300, ele está bem? Se ele vem com alguma queixa depois, né? Eu fiz a avaliação dele, sei todo o status dele. Ele vem com alguma queixa, não estou rendendo no treino, o treino para mim está difícil, para os meus colegas não, e eu meço a CPK dele e está 500, está 600, quer dizer que aquele treino realmente está sobrecarregado. Então, às vezes a gente pega atleta com CPK de 800, 1.200 e ele está bem, o treino para ele está tranquilo. Então, daí é o basal, é só mais para eu saber o basal. É um marcador de treino e é um marcador de overtraining, por isso que eu meço no basal do atleta. O cortisol também, ele é um marcador de overtraining, mas só que ele vai alterar muito depois. Então a CPK, a ureia altera antes, mas eu peço para saber o basal também, né? E daí o perfil hormonal. Então, dependendo se é homem ou se é mulher, ou se a mulher usa anticoncepcional, esse perfil hormonal não vai me valer de nada, eu nem solicito se ela usa anticoncepcional, porque daí o ciclo dela é bloqueado, mas geralmente eu peço a testosterona das meninas, e para o homem também o perfil hormonal, que eu peço a testosterona livre, testosterona total, para a gente saber como que é o perfil hormonal. E mesmo se o atleta é novinho, para ele ter já saber, né, quanto que é a testosterona dele jovem, né? Para quando ele ficar mais velho e tiver alguma queixa, ele já sabe que a testosterona dele quando jovem era aquela. A gente perde muito isso, né? Atualmente, quando você pega um indivíduo de 45 anos que ele está com alguma queixa relacionada à parte hormonal, como a testosterona ela tem um valor muito amplo, ou seja, de 200 a 800 é o valor normal. Um cara que tinha uma testosterona de 800 quando ele tinha 20 anos e ele está com 40 anos e a testosterona dele está 400, está normal, mas para ele não está normal. Então, por isso que eu sempre peço e falo para o menino, ó, guarda que é importante você ter esse valor de testosterona tua. Eletroforese de proteínas, que me dizem, né, me dão a noção de várias doenças agudas e crônicas. A eletroforese de hemoglobina, por causa da anemia falciforme. E o metabolismo mineral, que é uma coisa que eu coloquei assim, é uma evidência nossa do grupo, porque como a gente acaba atendendo bastante fratura de estresse, né, dos corredores, então agora a gente está pedindo já de triagem o metabolismo mineral para saber mesmo o status ósseo do atleta. Então a gente pede cálcio, pede vitamina D, já que hoje em dia a gente tem uma epidemia mesmo de insuficiência de vitamina D e ela participa do metabolismo, e a gente observou na maioria dos pacientes que a gente atendeu no CTA com fratura de estresse, com vitamina D baixa, criança, adolescente, tudo com vitamina D baixa. Então a gente já está pedindo já de rotina o metabolismo mineral. Os marcadores virais, até mesmo para saber se a pessoa já teve hepatite, principalmente hepatite C. Chagas, porque a doença de Chagas também é impeditiva, é uma contraindicação para esporte competitivo. O VDRL, porque as sífilis terciárias faz alteração cardíaca, né? Então também é impeditivo. E o HIV, né? Aí outros eu peço um parcial de urina para ver se está tudo ok, não tem nenhuma infecção urinária que seja assintomática, principalmente nas mulheres. E o parasitológico de fezes, porque algumas verminoses atrapalham a performance. Exames de imagem. Então eu peço raio-x de tórax, PA e perfil, até mesmo para saber se tem alguma cardiomegalia, me ajuda para um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Ultrassom de abdômen total, para saber se não tem nenhuma litíase biliar, litíase renal, que vai atrapalhar a performance do atleta. E o ecocardiograma, que na verdade é até mais um exame funcional, né? Para saber a fração de ejeção, se está tudo certinho com a parte funcional do coração. Os exames funcionais, o eletrocardiograma de repouso, o teste de esforço e o teste de esforço cardiopulmonar. Então, assim, existem mesas redondas, né, nos congressos de medicina do esporte, para discutir se pede teste de esforço, quer dizer, já não se discute mais se pede, o teste de esforço se pede. Né? Então, assim, eu tenho pedido teste de esforço para menino de 10 anos, que o indicado é um eletrocardiograma, só que o menino de 10 anos treina igual um adulto. A frequência dele de treino, ele treina
futebol de salão, treina futebol de campo. Então a frequência de treino dele é muito grande. Eu me sinto segura só pedindo um eletrocardiograma de repouso. Então a gente acaba pedindo, e eu já pedi ergospirometria para menino de 10 anos, para saber a capacidade funcional, porque o menino não estava rendendo muito no treino. Então, assim, é muito de bom senso de avaliação no momento mesmo, né? Então, hoje se discute, se pede teste de esforço. Eu peço mais teste de esforço simples, o teste ergométrico, para paciente assim, que chega, eu estou fazendo academia, quero uma avaliação, um atestado para academia. Geralmente eu peço o teste de esforço. Mas se a pessoa corre, faz triatlo, mesmo que seja amador, então a gente acaba pedindo o teste de esforço cardiopulmonar até para ajudar o personal a prescrever, né, o treinamento daquele atleta, porque daí vem o limiar anaeróbio, então é mais tranquilo para prescrever. Exames complementares, eu posso pedir uma avaliação da composição corporal por bioimpedância, vou saber a quantidade de massa magra, de massa gorda. Tem muito atleta que tem uma porcentagem de gordura aumentada, a gente tem que estar trabalhando isso, mandando o recadinho para o treinador, que tem que fazer a readequação, né, dessa composição corporal. Pela densitometria óssea, também eu posso medir a composição corporal. Então, a seleção brasileira mesmo fez a avaliação da composição corporal pela densitometria óssea. E também, com a evidência aí de muita fratura de estresse, o status ósseo também, para ver se tem algum problema de osteopenia ou até osteoporose. A avaliação isocinética, que é a figura, né, mostrando uma avaliação isocinética pela máquina Cyrix, em que eu faço a avaliação da força, se está tudo adequado, tudo equilibrado em membros superiores e membros inferiores, dependendo da modalidade do atleta. Exames específicos de acordo com a clínica do atleta. Se de repente no teste de esforço deu alguma arritmia, eu vou pedir um Holter 24 horas. Se eu estou em dúvida se no ecocardio me deu que tem uma hipertrofia cardíaca, se essa hipertrofia é só alteração, adaptação do exercício ou se é doença, então a ressonância vai dar uma complementação. E ainda eu posso fazer avaliações do pé, né, do atleta, o tipo de marcha, o tipo de pisada dele durante a corrida, se ele está reclamando de alguma dor, para poder estar ajudando no treinamento. E daí aqui é uma coisa assim do nosso grupo que a gente estabeleceu, né, usando evidências, lógico, da sociedade brasileira e coisas que a gente foi vendo no dia a dia que complementa. E assim, como eu falei, eu não fico mais à vontade de fazer uma avaliação de medicina do esporte sem teste de esforço. O eletrocardiograma não me dá a realidade do coração em exercício. Então, geralmente, na maioria das vezes eu peço mesmo para a criança. Tem alguns lugares que nem fazem, então a gente já sabe os lugares que faz, já indica certinho. E ergospirometria mesmo para adolescente, porque é uma realidade, o adolescente está treinando como adulto mesmo. Então, assim, o que a gente colocou? Check-up desportivo nível 1. O que eu considerei o nível 1? Praticantes das diferentes modalidades da academia. Então, o paciente vem na minha consulta e diz que ele quer um atestado para liberação para a academia. Faz bicicleta ergométrica, faz esteira e faz musculação. Então, a gente considerou aí. Praticantes de atividades físicas recreacionais é aquele cara que faz futebol uma vez por semana, 2 vezes por semana, e que se interessa em fazer uma atividade, uma avaliação. Apesar que esses, a maioria das vezes, não vão, né? Pacientes em reabilitação cardíaca, pulmonar, neurológica. Praticantes de atividade física como coadjuvante do tratamento de comorbidades clínicas, como diabetes e obesidade. Geralmente, esse paciente ele já é acompanhado por um especialista, às vezes até já pediu os exames específicos. Então, é a mesma coisa, anamnese, exame clínico, e vou pedir alguns exames laboratoriais. Então, aqui eu peço os exames mais comuns de um check-up normal, um check-up clínico, hemograma, glicemia, função renal, perfil lipídico, ácido úrico, sódio, potássio, TSH, Chagas, VDRL e ferritina. Então, são esses os exames básicos para o nível 1. Então, você não pede teste de esforço no nível 1? Peço. Você vai continuar. Para todos eu peço. Exames de imagem, solicito um raio-x de tórax, PA e perfil. E o que eu peço de exame funcional? Um eletrocardiograma de repouso, teste de esforço. E às vezes
Eu peço outros exames afim. Se o indivíduo é obeso, me procura para uma atividade física, é de bom tom pedir uma avaliação da composição corporal, até para eu saber se a atividade física está fazendo ele perder mais massa gorda ou massa magra, para estar adequando a atividade física. E exames específicos para o praticante em reabilitação com comorbidade específica, né? Então, o indivíduo tem uma doença, então, o indivíduo tem asma, então eu peço uma espirometria. Geralmente, ele está sendo acompanhado pelo especialista dele, né? Ele procura só para avaliação para atividade física. O nível 2, eu coloquei como atletas amadores, né? O check-up desportivo nível 2. Então, eu faço anamnese, exame clínico, e os exames laboratoriais já são um pouquinho mais completos, né? Porque o atleta amador é o atleta, na verdade, que está mais propenso a fazer lesão, porque ele é amador e às vezes ele não tem um acompanhamento de um treinador. E geralmente são os corredores amadores, eles são assim, eles começam a correr 5 km, daí o ganho cardiovascular é muito grande, daí logo eles já estão fazendo 10, depois já estão fazendo 12, estão fazendo maratona, e aí eles começam a fazer bastante lesão ortopédica, porque realmente o coração responde bem. Se ele está bem, não tem doença nenhuma, o ganho cardiovascular é rápido mesmo, né? É uma coisa assim maravilhosa mesmo, mas a parte ortopédica não responde. Joelho, tornozelo, esse não responde. E daí ele começa a fazer lesão ortopédica, e daí que ele vem procura primeiro o Edmar, aí o Edmar... Então, o que eu peço de exame? Hemograma, glicemia, função renal, perfil lipídico, ácido úrico. Aí eu peço o CPK para ter uma ideia do status, né? Para poder depois pensar no overtraining, o cortisol, o perfil hormonal, né? Principalmente para os homens. Se a maioria das mulheres toma um anticoncepcional, acaba a gente perdendo essa oportunidade. Sódio, potássio, perfil tiroidiano, daí eu peço TSH, T4 livre, eletroforese de proteínas, Chagas, BDRL, ferritina, peço também o metabolismo mineral, parasitológico de fezes, parcial de urina e também os marcadores virais. Exames de imagem, raio-x, exames funcionais. Peço eletrocardiograma de repouso e peço logo uma ergospirometria, porque na ergospirometria eu vou ajudar esse atleta a fazer a prescrição do exercício dele, trabalhar, porque a ergospirometria, ela me dá valores dos limiares, o limiar anaeróbio, né, o limiar 1 e o limiar 2, então eu posso prescrever o treinamento e o personal usa também esse exame da ergospirometria. O ecocardiograma, em que eu vou ver como que está a função, como que está a fração de ejeção, e outros como avaliação da composição corporal por bioimpedância e exames específicos de acordo com a clínica do atleta. E no nível 3, os atletas profissionais. Na verdade, não tem muita diferença do atleta amador, né? Porque como eu expliquei, o atleta amador se submete à mesma eficiência de treinamento e sem acompanhamento. Então, os exames laboratoriais são os mesmos, os exames de imagem são os mesmos, exceto que daí eu peço ultrassom de abdômen. Lá para o atleta amador eu peço só se tiver alguma queixa. Aqui eu já faço uma triagem completa. O teste de esforço cardiopulmonar, a ergospirometria e um ecocardio também. Aí outros aqui entram, né? Avaliação da composição corporal. Posso pedir também uma densitometria óssea para avaliar a composição corporal. Ela é a mais completa mesmo para avaliar a composição corporal. Avaliação isocinética, né? Então, um atleta de vôlei, eu posso fazer uma avaliação isocinética de membros superiores, né? Para ver como que está, se está equilibrado o braço que ele corta mais, então se está equilibrado com o braço que ele não corta, né? Então, para fazer essa comparação, né? A avaliação isocinética, ela me dá quantos por cento o músculo flexor do membro superior está a mais do que o outro, né? Então, assim, é uma avaliação bem completa. Exames específicos de acordo com a clínica do atleta, né? O atleta tem uma doença específica, então eu vou investigar, vou acompanhar. E avaliação também do tipo de marcha, principalmente dos corredores. E daí aqui, falando sobre as recomendações gerais, né, que é a diretriz da Sociedade Brasileira, eles lançaram a diretriz da morte súbita em 2005. Então, assim, quais são as considerações gerais, que é importante a gente saber dessa avaliação pré-participação? A morte súbita no exercício no esporte é um evento que traz bastante repercussão e comoção, especialmente porque ocorre entre atletas competitivos, mas ela, teoricamente, ela é um evento raro, e não existem dados que indiquem que sua frequência esteja aumentando. Então, assim, existem, se você for ler alguns artigos ou alguma propaganda, né, dizendo assim que está aumentando a incidência de morte súbita nos atletas competitivos, como se querendo induzir
você concluir assim, que o esporte competitivo acaba dando problema cardíaco e levando à morte súbita. O que é o contrário, né? A pessoa já tem uma patologia que contraindica ela ser atleta competitivo e ela não sabe, né? Então, abaixo dos 35 anos, a maior causa de morte súbita relacionada ao exercício são cardiopatias congênitas. Em primeiro lugar, a cardiomiopatia hipertrófica. Então, assim, acima de 35 anos, se você vai ter a triagem de morte súbita, é para as cardiopatias congênitas. E abaixo de 35 anos é a doença arterial coronariana. Ou seja, o indivíduo já tem uma placa ateromatosa e ele vai submeter uma corrida e aquela placa acaba mobilizando. Oi? Acima de 35 anos. Né? Abaixo de 35 anos são as cardiomiopatias congênitas e acima de 35 anos é a doença arterial coronariana. Então, a avaliação para participação sistemática e periódica é a estratégia mais eficiente para prevenir. E no seu nível mais básico, né, que é aquele nível básico do médico fazer anamnese e exame físico, o médico com experiência na área, em todos os indivíduos que praticam exercício e esporte. Essa avaliação se justifica do ponto de vista ético, médico e legal. A realização de exames complementares vai depender das características do indivíduo avaliado, idade, nível do envolvimento na prática do exercício, foi como eu coloquei. Né? Tem menino de 10 anos que vai ser avaliado e eu vou pedir uma ergospirometria. Vai ter um jovem de 30 anos que vai fazer academia, eu peço um teste de esforço normal. Então depende muito do bom senso e da avaliação na hora. E também de fatores de risco relacionados à família. Né? O paciente te conta que o pai morreu de infarto aos 50 anos, é lógico que você vai fazer um teste de esforço, não vai brincar com esse indivíduo, né? Então, assim, no esporte competitivo é altamente recomendável que o teste ergométrico seja realizado por todos os indivíduos. Aí ele coloca aqui, né, porque daí a sociedade, na verdade, ela quis... porque, na verdade, assim, todo clínico pode, né? Todo clínico geral pode fazer essa avaliação. Ele está apto para fazer essa avaliação. Mas com a especialidade de medicina do esporte, lógico que a gente acaba dizendo que, né, o especialista em medicina do esporte é o que está mais adequado para fazer essa avaliação. E as instituições que oferecem prática de exercício e esportes, como academia, clube, escola, e também as que organizam eventos esportivos, elas devem requerer o atestado médico, isso é uma lei, né? E esse atestado médico deve dizer para qual tipo de atividade física desportiva você está liberando. Tem que constar isso no atestado. Né? Eu avaliei o paciente tal, né? Ele está apto para a prática desportiva e colocar para qual prática ele vai fazer. Então, assim, hoje vai muito adolescente lá que vai fazer a prova no Atlético, para ver se ele vai ser aprovado para entrar no Atlético. Tem que apresentar o atestado. E tem que dizer que ele foi avaliado para o futebol. Então, às vezes você não coloca, o paciente volta para o atestado para você refazer. E devem ainda essas instituições organizar e treinar seu pessoal para atendimento emergencial básico. Então, assim, essa discussão da morte súbita, então, duas coisas se discutiu. A avaliação do atleta e a preparação do clube, da academia, com desfibrilador automático, que tenha pessoas que saibam mexer, porque não adianta nada ter o desfibrilador e as pessoas não saberem lidar com o desfibrilador, e eventos esportivos preparados para isso. Então, hoje a gente vê que a ambulância está ali do lado, então isso foi um avanço em cima do problema que aconteceu, desde a morte do Serginho que se discutiu isso, né? E que tenha, né, um ponto de referência, um complexo hospitalar para receber o paciente. Apesar que a gente ainda vê muita gente indo no consultório para fazer uma avaliação, daí você pergunta, você precisa do atestado? Não, a minha academia não exigiu. A pessoa foi porque está divulgada, ela queria fazer um check-up, mas ainda tem um monte de academia que não pede, e é lei que se peça, né? Então, gente, esse é meu recado. Então, assim, eu apresentei a parte que é de livre, a parte que a gente foi usando as evidências, montamos o nosso check-up esportivo, como que tem que ser, né? E agora eu estou à disposição para questionamentos ou para conversas. O grande recado dessa aula é o atestadinho, né? Para fazer atividade. Sim. Isso não pode mais existir, né? Então, Ele atestado, vai no médico, pega o atestado, daí vai para a academia. Então, hoje em dia já acontece muito do paciente vir no consultório e falar que ele pediu para o médico dele e o médico falou, não, ou vai no cardiologista ou vai no médico de esporte. Então já é uma realidade. Assim, eu vejo com as crianças.
o pediatra não dá mais atestado de aptidão física, ele manda para o médico do esporte, né? Porque as crianças estão treinando como adulto. E o próprio paciente consciente, né, procurando a avaliação, e não tem e os médicos estão com medo mesmo, né? Então, com a divulgação das mortes súbitas relacionadas ao exercício, do médico nem avaliou, não, eu passo para você o atestado. Então, fazia mesmo. Então, hoje em dia já é uma realidade mesmo, o pessoal está vindo mesmo. Qual você acha que o paciente dá mais medo? Você acha que tem mais risco? Você acha que é o atleta amador? Sim. Atleta amador acima de 35. Acima de 35 anos, porque ele pode ter doença arterial coronariana, ele pode já ter uma obstrução ali a ponto de obstruir de verdade e fazer uma morte súbita, né? Então é uma realidade, né? Então, aqueles atletas de final de semana que a gente discute, né? Então, assim, a questão do atleta de final de semana. Ah, mas você vai dizer que é prejudicial a atividade de final de semana. Não, a gente não diz que é prejudicial. É melhor você fazer no final de semana do que não fazer nada de exercício. Então, a gente sempre preconiza, né? Então, assim, eu só caminho no final de semana. Não adianta nada. Lógico que adianta. É preferível ele caminhar no domingo e no sábado do que ele nunca caminhar. Tem até evidências que dizem que melhora a aptidão física pelo número de passos que você dá. Tem estudos, né? Mas o problema do atleta de final de semana é o jogador de futebol sedentário, obeso, barrigudinho, que vai lá dar uns piquezinhos, depois ele pega, sai, toma uma cerveja, come carne adoidada, entendeu? Então, assim, esse que é o problema do atleta de final de semana. E que geralmente é esse cara que acaba morrendo com um evento de morte súbita relacionado ao exercício. Tem validade, sim, um atestado, tipo, dependendo do paciente, se for um sedentário, você fala para voltar ano que vem. Se for um atleta profissional, você fala quando ele quiser melhorar de nível, assim. Sim, ó. Legalmente, para a academia, o atestado vale por um ano, legalmente, né? O atleta profissional também, tanto que ele é feita uma avaliação no começo da temporada e depois essa avaliação não se repete. Agora, para uma avaliação, por exemplo, da capacidade funcional, então às vezes você faz uma avaliação no começo do ano de um corredor amador. Então, você pede todos os exames estão normais, faz um teste de esforço cardiopulmonar, aí ele vem com um VO2 máximo X. Então, geralmente, ele quer repetir esse exame dali meio ano. Se ele está treinando sério, treinando para valer, aquele VO2 máximo vai mudar, vai aumentar, a capacidade funcional muda e os parâmetros do treino mudam. Ele mesmo, às vezes, volta para dizer assim, o parâmetro do meu treino não é esse mais. Então, ele quer saber qual que é, na verdade. Daí, a gente submete. Então, assim, eu sempre digo assim, você está avaliado para o ano inteiro. É ideal que se repita os exames de sangue no meio de 6 em 6 meses. E daí a gente já combina, dependendo do atleta, do que ele quer, eu já combino dele voltar em 6 meses para fazer um novo teste de esforço. Avaliação de... Ou o objetivo também, né? O cara quer perder massa gorda, então eu repito a bioimpedância, então vai acompanhando às vezes de 3 em 3 meses. Se ele tem uma insuficiência de vitamina D, de cálcio, também repete de 3 em 3 meses, depende do objetivo. Né? Mas você geralmente fica com o paciente meio atrelado no consultório, sabe? É difícil aquele paciente só vai, faz a avaliação e nunca mais volta. Ele se interessa mesmo em acompanhar. Essa preocupação específica com os exames laboratoriais que sejam em 6 meses, ela busca alguma alteração específica, assim, alguma coisa que preocupe mais? Sim, ou é mais uma avaliação geral? É uma avaliação geral e é a questão de saúde, né? Então, assim, o treinamento mais ardoroso, ele pode levar o indivíduo a ter uma anemia, se ele não está se alimentando corretamente, também isso para você avaliar mesmo. Importante, os exames básicos mesmo, né? De colesterol, de glicemia, ferritina, hemograma, mais para avaliar o estado geral. Agora, geralmente você fala, se está tudo tranquilo também, você não tem queixa nenhuma, mas geralmente eles voltam, porque eles abusam, não se alimentam direito, então a questão de nutrologia é importante também. Então, às vezes você acaba dando um suporte de suplementação, né? Que tem pessoas que procuram o consultório de medicina do esporte para alimentação e suplementação. Então, daí você aproveita, a pessoa nunca foi avaliada, ela procurou para isso, você avalia e daí vai acompanhando também a parte de alimentação e suplementação. Mais alguma questão? Independente se for um triatlo, se for tipo de
coisa curta ou uma ultramaratona, assim, os exames não variam, é aquilo ali, né? É aquilo ali. O ruim do triatlon é que a gente perde a questão da capacidade funcional para todas as modalidades, né, do triatlon. Então, geralmente a gente faz avaliação na esteira, mas o VO2 máximo ele é específico para cada modalidade. Então, o meu VO2 para correr não é o mesmo VO2 para nadar e nem para pedalar. Então, no triatlon, às vezes eles querem fazer um segundo exame na bicicleta, né? Porque na água não tem, é mais para pesquisa mesmo. Então, às vezes a gente faz um exame um teste de esforço cardiopulmonar na esteira, e depois eu vou fazer o da bicicleta também, porque ele quer saber e tem, né, como fazer com a bicicleta dele, né, o teste. Então tem o ergômetro para fazer com a bicicleta dele. Então acaba que ele às vezes repete por isso, para acompanhar. E geralmente a modalidade que é mais fraco, então ele quer ver para poder melhorar o condicionamento. Em termos assim de custo-benefício, vale a pena fazer uma avaliação tão extensa do atleta, contando que epidemiologias para a morte súbita não é tão elevada assim? Então, se você for ler, se discute isso do custo e benefício. Então, por isso que sempre colocou a obrigatória é a consulta, né? O exame clínico e o eletrocardiograma de repouso, que é o que é uma consulta e o eletrocardiograma. É barato isso. Então se discute mesmo sobre o custo, mas o que é colocado é que vale a pena salvar uma vida, né? Porque você não sabe o que pode acontecer e está muita gente praticando exercício. Então vale a pena salvar uma vida, por mais que seja caro os exames, né? Você deixar de ter feito um exame porque você pensou no custo-benefício e aquela pessoa não tinha um fator de risco, né? Então isso se discute mesmo. É caro, é uma avaliação cara. Pessoal, encerramos então. Obrigado, Ana, de novo aqui. Joia. Obrigada a vocês. E então todo mundo descansado. Até semana que vem.